Pronto, pessoal, gravação iniciada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira webconferência, tá? Da nossa disciplina Matemática para Administradores. Nós vamos ver o conteúdo da unidade 1, tá? Nessa webconferência. Eu vou passar os principais pontos da unidade, vou resolver alguns exercícios com vocês, tá certo? E daí, né? Eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio da aula, fiquem à vontade para me interromper, tá? Levanta a mão ali, tá? Eu autorizo vocês a falarem, vocês perguntam o que vocês tiverem de dúvida, tá certo? Essa webconferência é para vocês, né, sanarem as dúvidas sobre esse conteúdo, tá joia? Belezinha? Como que vai ser a aula? A aula vai ser no papel, né, como vocês podem ver aqui na nossa tela, e eu vou fazer alguns apontamentos aqui, com caneta mesmo, normal, como se fosse um quadro, né? Eu acho que é um pouco mais... fugiu a palavra, né? Fica um pouco mais legal, assim, né, fazer aqui, porque relembra, né, o ensino tradicional, né, que a gente faz lá no quadro, tá joia? Didático, né, professor? Isso, obrigado, muito obrigado. Tá? Essa palavra que fugiu, tá joia? Então, o nosso conteúdo começa com a teoria dos conjuntos, tá joia? Dos conjuntos. O que nós vemos nessa teoria dos conjuntos? Né? Primeiro, nós vamos entender o que é um conjunto. Tá? Um conjunto, ele nada mais é do que uma coleção de alguns elementos, tá certo? Então, o conjunto ele pode ser um conjunto de números, né? Conjunto com o número 1, 2, 3, 4 e 5. Ou ele pode ser um conjunto, né, também com letras A, B, C, tá? E qualquer outras coisas que a gente quiser fazer, tá joia? Nós podemos representar esses conjuntos nessa notação aqui, né, onde nós temos os elementos escritos pertencentes ao conjunto, escritos entre essas chaves, tá? Ou então a gente pode utilizar os diagramas de Venn. Né? Os diagramas de Venn nada mais são do que representações, né, onde a gente utiliza... Oi, professor, não dá de deixar a tela maior? O professor está muito no canto, bem na parte onde não dá para enxergar na tua tela. Não dá para enxergar. Pessoal, vocês estão com o celular, né? Não, computador. Computador mesmo? Então acho que a configuração da tela está um pouquinho diferente. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu arrastar para o outro lado. Para cá. Conseguem ver aqui ou não? Ou ainda não conseguem ver essa parte da tela aqui? Agora tá visível. Tá visível tudo? Beleza. Pessoal, se acontecer de cortar algum pedaço, vocês me avisam, tá? Eu só puxo a folha para o lado aqui para facilitar a visualização. Tá, joia? Então, nós podemos representar os conjuntos com os elementos dentro das chaves, ou então nós podemos fazer os diagramas, né? Que são os chamados diagramas de Venn, tá? Que são nada mais do que círculos ou elipses, né? Ou qualquer figura geométrica onde nós colocamos os elementos ali dentro, né? Por exemplo, aqui, o nosso conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, dessa forma aqui a gente representa os conjuntos. E o conjunto B, por exemplo, pode ser outro aqui, com as letras A, B e C. Tá joia? Então, essas são as formas que a gente representa esses conjuntos, tá? E nós podemos relacionar os conjuntos entre eles, tá? Como que nós vamos fazer essa relação? Nós podemos fazer a relação de pertinência, onde nós vamos dizer se um elemento pertence ou não àquele conjunto, tá? Por exemplo, eu posso pegar lá o elemento 1 e dizer que ele pertence ao conjunto A. Tá? Assim como eu posso dizer que o elemento B pertence ao conjunto B. Ou, né, eu posso dizer que o elemento 2 não pertence ao conjunto... Não, o conjunto A ele pertence, pessoal, ao conjunto B. Permitiu. Tá? Então aqui, ó, pessoal, aqui eu rasurei um pouquinho, mas é uma letra B, tá joia? Então, olha, o elemento 2, ele não pertence ao conjunto B. Por quê? Porque o conjunto B é formado pelas letras A, B e C. E aqui eu estou perguntando, né, se o elemento 2 pertence ou não ao conjunto B, tá joia?
Quando nós vamos relacionar diferentes grupos, tá, entre si, nós podemos utilizar, né, alguns símbolos que vão dizer se o grupo, se o conjunto está contido ou se ele contém, tá, o outro conjunto. Por exemplo, se a gente tiver aqui, deixa eu nomear um outro conjuntinho aqui para vocês, tá? Conjunto C vai ser igual 2 e 4. Tá? Então, nós temos aqui definidos o conjunto A, de 1 até 5, conjunto B, A, B e C, e o conjunto C que eu coloquei, que tem os elementos 2 e 4. Tá? Nós temos os símbolos para dizer, por exemplo, A está contido no conjunto B. Ou nós podemos dizer que A contém o conjunto B, tá certo? Então, o C, né, o símbolo escrito na forma de um C, ele quer dizer que esse conjunto está contido nesse conjunto aqui. É dessa forma que a gente lê. A está contido em B. Ou então, A contém B, tá certo? Esses são os dois, né, as duas formas. Então, esse daqui é o está contido. E esse daqui é o contém. Tá certo? Como que vocês podem lembrar disso daqui? Ayla, pode falar. Rapidinho, professor. Quando trata-se de um conjunto, se a gente for relacionar ele com outro conjunto, onde esse primeiro ele tem maior quantidade de elementos, sempre contém ou não contém o outro, né? Não faz sentido um conjunto com maior número de elementos estar contido ou não em outro, né? Exatamente. Eu acho que foi um errinho que tem no nosso material didático, mas foi só a inversão do sinalzinho ali na página 17. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em qual parte você diz? Na página 17, professor. Aham. Bem no finalzinho. Aqui. Aí mesmo. Essa ali parte aqui? O penúltimo parágrafo ali, onde ele fala do conjunto H não contém o S. O S, na verdade, ele tem menos elementos que o H. E daí, ó, o símbolozinho só ali que eu acho que seria o C invertido, cortado, né? No de baixo ali, professor. Aí, ó. Aqui, né? Entendi. Assim, na verdade, você pode relacionar os dois conjuntos das duas formas. Deixa eu permitir aqui a entrada. Independente de ter mais ou menos elementos, você pode fazer essa relação. Só que é uma relação, assim, que não tem como o conjunto com menos elementos conter o conjunto com mais elementos. Você pode falar, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o S tem 4 elementos e o K tem 5 elementos. Né? Você não vai dizer que o S contém o K. É um absurdo, né? Porque você tem menos elementos, né? Na verdade, o que me trouxe dúvida é porque ele fala ali, ó, no penúltimo parágrafo ali, que ele não contém, mas o símbolo é que não está contido. Aí que não conversou os dois, sabe? Ali, ó. Né? Isso. Ele fala. Contém, nesse caso, indicaríamos. É verdade. Tá certo. O símbolozinho teria que ser invertido, né? É o contrário. Exatamente. Perfeito. Eu fiquei em dúvida. Ótimo, professor. Obrigado. Beleza, por nada. Tá? Então, assim, na verdade, você consegue fazer a leitura. É igual eu falo, por exemplo, quando a gente está trabalhando aquelas desigualdades, que você tem um símbolo de maior ou menor, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha, voltar aqui, né? Que são aqueles dois símbolozinhos assim, ó, né? Dessa forma aqui, tá? Então, você tem lá, por exemplo, A é menor do que B. A é menor do que B, ou você lê que B é menor do que A. B é maior do que A, tá? Então, você consegue ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui, essa relação, desculpa, deve estar cortada ali, né? Aqui. Aí, perfeito. Beleza. Então, olha, aqui você pode ler A é menor do que B ou B é maior do que A. Né? Você lê da esquerda para a direita, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz o sentido que você lê aqui. Claro, convenientemente, a gente sempre lê daqui para cá, né? Mas você consegue fazer essa associação. Então, vamos ler ali o que estava naquela última linha ali. Tá escrito aqui, ó. Poderíamos também pensar que o conjunto H não contém o conjunto S. E, nesse caso, indicaríamos H. Nós temos essa forma aqui, né?
que é o símbolo não está contido em S. Né? É exatamente. H não contém o S, então deveria ser o símbolozinho ao contrário, né? Conforme foi passado aqui, ó. Ó, esse aqui está contido, né? Que é o S, daí tem o Czinho, né? Aparece o Czinho aqui, está contido em K. E aqui o K contém o S. Como que vocês podem associar de uma maneira simples esse está contido ou contém, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Tá? Olha aqui. Eu costumo pensar da seguinte forma. Quando você tem esse C aqui, é como se o conjunto, né, o conjunto B está abraçando, entre aspas, o conjunto A, né? Então, o que está acontecendo, né? O A está dentro do B, é isso que está falando, dentro do B, está contido, né? E aqui, ó, você está vendo que o A é como se estivesse, entre aspas, abraçando o conjunto B, né? Como se fosse um laço, sabe? Esse Czinho ao contrário aqui. Então, o A contém o B. Né? Eu costumo pensar dessa forma, né? Que acho que é uma forma simples de você entender como que funciona essa questão do estar contido ou contém, né? Então, se a gente lê, olha, da direita para a esquerda aqui, o B contém o A, tá certo? Ou o A está contido no B, tá? E aqui, ó, o A contém o B ou o B está contido no A, né? Então, dependendo da forma que a gente lê, né, o símbolo funciona de uma forma ou de outra. Claro, o padrão é da esquerda para a direita, então esse símbolo está contido e esse símbolo aqui é o contém. Tá? Mas na hora que você está fazendo o exercício, às vezes é mais fácil você interpretar daqui para cá, tá bom? Então, pessoal, esses aqui são os dois símbolos, né? E ainda temos a parte negativa desses símbolos, né? Se esse aqui é o está contido, nós temos o símbolo cortado, que é não está contido. Da mesma forma que esse símbolo aqui é o contém, então nós temos o negativo dele, que é o não contém, tá certo? Então, essas são as relações entre conjuntos. Então, agora vamos pegar os nossos conjuntos, né, que nós temos aqui A, B e C. Na verdade, eu vou pegar o A e o C. O que eu posso dizer? Qual relação eu posso fazer entre o conjunto A e o conjunto C, né? O conjunto C, né, tem menos elementos do que o nosso conjunto A aqui, tá certo? Então, nós podemos ver se o C está contido no A, né, ou se o C não está contido no A, tá? Ou, de maneira análoga, nós podemos ver se o A contém o C ou se o A não contém o C, tá? Nesse caso aqui, nós temos que o C possui dois elementos, o elemento 2 e o elemento 4. Enquanto que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os elementos do conjunto C, esse e esse aqui, estão no conjunto A. Então, o conjunto C está contido no conjunto A ou o conjunto A contém o conjunto C. Da forma que nós escrevemos aqui, o A contém o conjunto C. Tá certo? Se eu trocar a ordem, eu posso escrever C está contido no conjunto A. Tá certo? Vejam que são duas sentenças verdadeiras. Quando eu troco a ordem do C e do A, eu preciso trocar o símbolo. Tá? Então, esse símbolo aqui, como nós já vimos aqui embaixo, ele é o contém. E esse daqui é o está contido. Tá certo? Agora, se nós formos relacionar, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B, né? A e B. Nós temos que o B tem menos elementos que o A, né? Porém, esses elementos são diferentes, né? Então, o conjunto B não está contido no conjunto A, da mesma forma que o conjunto A não contém o conjunto B. Nós também podemos dizer que o conjunto A não está contido no conjunto B e o conjunto B não está contido no conjunto A, tá? Porque os elementos são totalmente diferentes aqui. Então, nesse caso, a relação entre A e B, nós poderíamos dizer que o A ele não contém o conjunto B e também poderíamos afirmar que o A não está contido no conjunto B também, né? Aqui é uma relação um pouco mais óbvia, né? Essa de baixo aqui, porque o conjunto A tem mais elementos do que no conjunto B. Então, mesmo que todos os elementos de A estivessem em B, sobrariam dois elementos, né,
que não caberiam aqui, porque o conjunto B tem 3 elementos, enquanto que o conjunto A tem 5 elementos, tá certo? Então, qual é a condição para que um conjunto esteja contido dentro do outro? É que todos os elementos do primeiro conjunto estejam dentro do outro, tá certo? Se nós tivéssemos um conjunto D, por exemplo, deixa eu colocar aqui do ladinho, igual 2, 4 e 6, tá certo? Olha lá. O conjunto D tem os elementos 2, 4 e 6, e o conjunto A tem 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto D tem 3 elementos, o conjunto A tem 5 elementos, tá? Nós podemos fazer que tipo de relação com A e D, né? O conjunto A contém todos os elementos do conjunto D, né? Nós podemos, digamos assim, ampliar a nossa pergunta, né? Claro, quando a gente pergunta se o A contém o D, está implícito que são todos os elementos, tá bom? Então, olha, o A contém todos os elementos do D? Não. O A contém o 2, contém o 4, mas não contém o elemento 6. Então, nós não podemos fazer essa relação aqui. O A não contém o D, por conta do número 6, que aparece aqui no nosso conjunto D. Tá certo, pessoal? Ficou claro até aqui essa questão de contém, está contido, não contém, não está contido? É só vocês fazerem a relação e sempre, né, ou vai conter ou estar contido quando todos os elementos de um dos conjuntos estiverem dentro do outro. Tem que ser todos, tá? Não pode nenhum deles ficar de fora, tá bom? Tudo tranquilo, pessoal? Olha. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Agora nós vamos passar para a parte de união e interseção. Então nós vamos ter a união. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Pronto. A união, que o símbolo é um U, tá? E a interseção, que é o U de ponta cabeça, tá? Vou virando para baixo. Qual é a diferença, né, entre se tratando de conjuntos, de uma união e de uma interseção? Tá? Quando nós temos dois conjuntos escritos, né, deixa eu tirar isso daqui, isso aqui era uma outra coisa, na forma do diagrama de Venn, nós temos lá, conjunto 1, conjunto 2. Tá? Então, esses dois círculos aqui, né, por exemplo, o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. Tá joia? Quando eu faço a união com B, eu estou observando todos os elementos que fazem parte do conjunto A ou do conjunto B. Tá? Então, vocês podem ler, né, entre aspas, esse símbolozinho aqui como ou. Tá? Então, todos os elementos que estão em A ou em B fazem parte do nosso conjunto união, né, de A e B. Se nós temos a interseção com B, né, nós vamos ler esse símbolo aqui como um E. Tá? Aqui como OU e aqui como E. Ou seja, o conjunto formado pela interseção, né, de A com B vão ser os elementos que estão em A e em B. Então tem que ter nos dois, tá certo? Então é dessa forma que a gente trabalha com união e interseção. No diagrama, se eu pegar a união A e B, A união com B, eu vou ter esta parte do diagrama, esta parte e essa parte. Então, tudo isso daqui, que está aqui dentro de toda essa parte aqui, vai fazer parte da união, tá? Tudo. Quando eu estou trabalhando com a interseção, eu só quero os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, eu estou trabalhando só com esse pedacinho aqui, ó. Tá? Que é a parte em comum, né? Tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, né? Se fosse a união, eu teria essa parte vermelha, teria sim. Eu teria também essas outras duas regiões aqui. Essa parte da A e essa parte aqui do B. Alguém levantou a mão? Miriam, pode falar. Então, professor, era bem essa a dúvida do exercício que o senhor colocou na questão 2. Quando o senhor coloca quantas pessoas consomem o produto A, ou o produto B, ou o produto C. Aham. Então, acho que eu até já respondi errado isso aí. Porque eu coloquei somente
eu tinha entendido que seria que consomem somente o produto A, mais o que consomem somente o produto B, mais o que consomem somente o produto C, sem a interseção. Então tá Mas errado? não, Miriam, é exatamente isso. Naquela questão lá que eu pergunto qual delas, quantas pessoas consomem apenas A ou B ou C, significa que consomem um produto só. Então vocês vão ter os consumidores que consomem só o A, aí uma parcela dos consumidores que consomem só o B e outra parcela que consomem só o C. Então a soma desses três são aqueles consumidores que consomem apenas um. Você tem que excluir os caras que consomem os três, os caras que consomem A e B, A e C e B e C. Tem que tirar esses. Então, em nenhum momento com interseção dos dois. Não. É só os conjuntinhos que estão para fora. E claro, então, tem que eliminar aquele pessoal que não consome nenhum. Se eu não me engano, então tinha alguma coisa assim. Tá? Eu posso interpretar como uma união ou sendo sempre uma soma? Quando Ou é uma algo... soma, só que você não considera elementos repetidos. Tá bem. Vamos fazer um exercício numérico aqui. Vamos dizer que o nosso conjunto A, né, o nosso novo conjunto A aqui, é 1, 2, 3 e 4. Tá? E o nosso novo conjunto B tem 3, 4, 5 e 6. Tá joia? Então, essa é a formação dos nossos novos conjuntos. Se eu for fazer A união com B, são todos os elementos que estão em A ou em B, sem elementos repetidos. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Aí no B nós temos 3, 4, 5 e 6. Só que o 3 e 4 já estão aqui. Eu não preciso repetir eles. Então eu vou colocar o 5 e o 6. Tá certo? Isso daqui seria uma união. Enquanto que a interseção do A com o B são os elementos que estão em A e em B. Então eu vou pegar apenas os elementos que se repetem nos dois. Olha, eu tenho 3 e 4 aqui, 3 e 4 aqui. Então a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos 3 e 4 apenas, tá bom? Então, essa aqui é a diferença entre a união e a interseção. Alguém levantou a mão? Não, fui eu errado, professor. Desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. Tá? Entendi, professor. Joia. Obrigada. Por nada. Eu vou resolver um exercício, pessoal, que vai ficar bem claro para vocês essa questão de união e interseção. Tá? Alguém levantou a mão? Pode falar. Professor, é que quando, nesse exercício aí, eu achei que eu soubesse, né? E aí eu resolvi e tal. Só que aí, como estava o produto A, ou B, ou C, eu somei tudo. E aí, por quê? Estava falando que era A, ou B, ou C, mas não estava falando que no enunciado, não estava falando que não podia ser repetido. É que, na verdade, assim, você não pode colocar as pessoas que consomem A e B. Né? São pessoas que consomem dois produtos. Aí quando você fala em produto A ou o produto B, é um ou o outro. Então ela consome apenas um dos dois. Daí você coloca o C na jogada também. Então é apenas um dos três. Então você vai ter as pessoas que consomem apenas A, as pessoas que consomem apenas B e as pessoas que consomem apenas C. Esses, por exemplo, são 20, 30 e 40. Né? Se vai ter 20 com 30, vai dar 50, mais 40 vai dar 90. 90 pessoas consomem apenas um produto. Agora, aqueles que consomem A e B são excluídos dessa conta. Tá? Então, eles não fazem parte dessa pergunta, digamos assim, né? Dos consumidores que consomem apenas um produto. Tá bom? Então, essa que era a interpretação daquela questão. Acho que era C, né? A letra C. É que eu acho que no enunciado, eu vou até olhar depois de novo, eu acho que não tinha o apenas. Estava só quantas pessoas consomem produto A, ou B, ou produto C. E daí, com o apenas, eu concordo. Mas se não tem o apenas, a interpretação do enunciado, eu acho, assim, com todo respeito, que ficou ambíguo. Sem o apenas. Assim, quando você fala A ou o B. Porque se ele consome o B também, tudo bem. Ele não consome A ou B. Ele consome A e B, se ele consumir A e B junto. Não é mas aí o A e B é só a intersecção. Isso. A e B é a interseção. A ou B seria a união entre os grupos separados, daqueles que consomem apenas um produto. Tá? Então, quando você tem E ou você tem O, ou
né, são dois conectivos lógicos diferentes, né? Então você tem essa diferença entre o e o ou, tá? Uma está dizendo que as duas coisas devem ser satisfeitas ao mesmo tempo, e a outra está falando que apenas uma delas deve ser satisfeita por vez. Então, quando você fala ou, você está dizendo que é apenas esta, ou apenas esta, ou apenas esta. Ou é implícito isso, tá certo? Quando você fala e, você está dizendo, se fosse A, E, B e C, são diferentes, né? Ó, A, E, B e C significa que o cara tem que consumir A, B e C, os três de uma vez. Agora, se o cara consome A ou o B ou o C, significa que é esse só, ou é este só, ou é este. Apenas. E qual seria para considerar tudo? Tá? Não tem, né? Para considerar tudo de uma vez. Não, se você considerasse tudo de uma vez ali, você seria uma outra questão, né? Você teria que falar, quantas pessoas consomem pelo menos um produto, tá? Ah, tá. Tá Então, bom. daí, pelo menos um englobaria um, ou dois, ou três de uma vez, tá? Tá bom. Tá certo? Muito obrigada. Por nada. Bom, pessoal, então aqui nós temos a parte de união e interseção. Além disso, nós temos o que nós chamamos de subtração de conjuntos, né? Nós podemos fazer uma diferença entre os conjuntos. A união, ela pode ser encarada como uma soma, né? Eu estou pegando os elementos desse conjunto e somando com os elementos desse conjunto aqui, tá? Porque tem a união. A interseção, a interseção é quando você escolhe os elementos que aparecem simultaneamente nos dois conjuntos. E como que funciona a subtração, né? Por exemplo, se eu tenho lá A menos B, né? Essa operação ela é vista da seguinte forma. São todos os elementos que compõem a, exceto os elementos que compõem o conjunto B. Tá? Então, eu vou tirar do conjunto A os elementos que tem em B. Né? Então, para esses mesmos elementos aqui, eu vou pegar os elementos do conjunto A. 1, 2, 3 e 4. E eu vou subtrair desse conjunto aqui os elementos que estão em B. Tenho 3 aqui em cima? Tenho, então eu vou tirar ele. Tenho 4 lá em cima? Tem, então eu vou tirar ele. Então só fiquei com 1 e 2. Tenho 5 aqui em cima? Não tem problema, então eu não faço nada. Tenho 6 aqui em cima? Não, então eu não faço nada também, tá certo? Então quando a gente tem a subtração, né, a gente vai tirar do primeiro conjunto todos os elementos que, né, estão no segundo. É como se fosse uma... como eu posso dizer? É como se fosse um processo inverso da interseção, mais ou menos assim, tá, pessoal? Porque, veja, olha, nesse caso aqui, a interseção, eu tenho só os elementos aqui do meio, tá? E quando eu faço a subtração, eu vou ficar só com estes elementos aqui, ó. São os elementos que não fazem parte do B, né? Quando eu faço a interseção, eu vou ficar com os elementos que tem A e tem B, tá? Ficar com essa parte aqui. Quando eu faço a subtração, eu vou ficar com, azul mesmo, só com esses elementos aqui, ó, que são rastreados em azul, tá? A parte vermelha vai sair do meu conjunto. Então, nesse caso aqui, nós ficaríamos com 1 e 2 apenas, tá bom? É desse jeito aqui que a gente faz uma subtração. Quando o conjunto B é um subconjunto do A, aí nós temos um nome especial para isso daqui, que é o complemento, tá? Por que o complemento? Imagine que nós temos... Deixa eu virar aqui. Tá? Nós temos um conjunto A, bem bonitinho ali, e dentro do A nós temos um subconjunto que é o B, tá? Que é esse subconjunto que eu desenhei em preto ali. Eu já arrumo aqui, tá, pessoal? Para ficar mais na mão para vocês. Joia. Então, olha lá. Então, nós temos o conjunto A, que é o conjunto azul, e nós temos o conjunto B, que é o conjunto preto. Tá? O B é um subconjunto de A. Então, se a gente fizer A menos B, tá? Então, isso daqui vai ser chamado de complemento de A do complemento de B em relação a A. Então, nós vamos fazer assim, CBA. O que é isso daqui? São todos os elementos que formam A, exceto os que estão ali dentro do B. Então, é como se fosse todo o conjunto azul, menos os elementos que estão aqui dentro do B. Né? Então, tem toda essa região aqui circulada de azul, exceto esses caras que estão aqui. Né? Para o nosso exemplo que nós fizemos antes, nós tínhamos lá o conjunto A, igual a 1, 2, 3 e 4, né? E vamos definir um novo conjunto B, como apenas 3 e 4, tá?
tá certo? Então, o B é um subconjunto do A, né? O B está contido no A. Ele está totalmente dentro aqui do A. Então, quando eu faço A menos B, eu tenho o complemento de B em relação a A, tá certo? Nós temos esta parte aqui também. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Por enquanto, não? Joia. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Vocês chegaram a fazer essa Professor, atividades? então Oi. o complemento seria o 2 e o 4, é isso? Não estou enxergando. Ah, desculpa. Tá centralizado aqui? Você está conseguindo ver Tá. essa parte aqui? Aham. Não, o complemento em relação ali seria o 1 e o 2, porque aqui você tira. Do conjunto A, você subtrai o B. Então, o complemento seria apenas os elementos 1 e 2, que são esses dois aqui. Tá? Porque você subtraiu daqui, ó, os elementos de B, que são esses dois aqui, ó. Tá? Entendi. Então, o C de A, nesse caso aqui, seria 1 e 2. 1 e 2. Então tá ótimo. Tá joia? Tá, obrigada. Belezinha? Por nada. Pessoal, vocês chegaram a fazer os exercícios do livro? Não sei se vocês viram que tem os exercícios ali também. Aqui, ó. Atividades de aprendizagem. Ou vocês focaram só nos exercícios da unidade que eu passei para vocês lá? Eu só fiz da unidade, professor. Tá joia. Mais alguém fez igual a Miriam? Só para saber. Eu. Sim, eu também. E quais? Alguém? Só da unidade, professor. Tá joia, beleza. Da unidade também, professor. Só da unidade também. Deixa eu mudar a pergunta. Alguém fez esses aqui? Não. Não? Não. Beleza, então vamos lá. Não deu tempo, professor. Não tem problema. Eu tô aqui para ajudar vocês. Então vamos ver o que os exercícios ali estão dizendo. Deixa eu fechar aqui. Professor, tá muito difícil essa atividade. As que eu postei lá? Da unidade segunda para frente, professor, é só Jesus na causa. Pessoal, nós vamos ter aulas, tá? Eu tô rezando até um creio já na unidade 2 do senhor lá. Vocês não viram chegar a 4 e a 5, mas vamos lá. Nossa, morri. Eu olhei, professor, negócio de derivada, achei difícil. Eu olhei tudo já. Tá, mas eu tô aqui justamente para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, não se preocupem, que quando chegar a web daquelas unidades, eu vou fazer um esquema bem bacana que vocês vão conseguir entender o que é para ser feito lá, tá joia? Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro exercício, tá? Que tá ali, não sei se vocês conseguem ler, mas é o mesmo, é o exercício que está no livro texto de vocês. Então, se tiver um pouquinho ruim para vocês alcançarem, para vocês enxergarem ali, vocês podem abrir o livro de vocês, tá joia? O exercício diz o seguinte: em uma pesquisa no setor da Secretaria Municipal, verificou-se que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B, sendo que algumas delas utilizavam A e B, ou seja, ambos. Tá? Então, no nosso exercício de número 1 ali, nós vamos ter o seguinte. Natânia, você pode mutar teu microfone, fazendo um favor? Coloco, professor. Pode deixar. Tá bom, obrigado. Então, nós temos ali, ó, são dois produtos, né? Um produto A e um produto B. Né? E o exercício fala que 15 pessoas utilizam o produto A ou o B, sendo que algumas utilizam ambos. Né? Então, nós vamos ter a utilização de A e B como um total ali. Sabendo que o produto A era utilizado por 12 dessas pessoas, então aqui do lado 12, certo? E o produto B utilizado por 10 pessoas, encontre o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. Tá? Eu estava escrevendo aqui, não vi que estava sem ver a telinha ali. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei que as pessoas que utilizam o produto A são 12, as pessoas que utilizam o produto B são 10. Aqui não são apenas as que utilizam só o A, tá? São as que utilizam A. Podem ser as que utilizam apenas o A e as que utilizam A e B também. Aqui o B, com 10, são as pessoas que utilizam B ou A e B, tá bom? Então, essa é a nossa continha aqui. E a gente sabe que as pessoas que utilizam A, B ou AB são no total de 15. Então, esse é o nosso universo, tá? O conjunto universo, formado por 15 pessoas,
Tá joia? Então, o que nós temos aqui? A situação é a seguinte, nós vamos ter um diagrama de Venn mais ou menos dessa forma aqui, onde aqui nós temos o A e aqui nós temos o B, tá? Nós sabemos que o conjunto A todo, tá? Ele é composto por 12 pessoas. O conjunto B todo é composto por 10 pessoas. Só que 12 mais 10 não dá 15, né? Dá 22. Como assim, então? Por que o total de pessoas é igual a 15? Que é o que o exercício fala ali, ó. Verificou-se que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B, sendo que algumas delas utilizavam A e B. Então, as 15 estão nessas 3 regiões aqui, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Por que dá mais pessoas? Porque quando a gente pega as pessoas que utilizam A, nós estamos pegando as que utilizam apenas A, mais as pessoas que utilizam A e B. Concordam? Quando nós estamos falando em 10 pessoas que utilizam B, nós estamos pegando as pessoas que utilizam apenas B e as pessoas que utilizam A e B. Vocês estão vendo que a gente está contando essa interseção 2 vezes nesta conta aqui? Por isso que essa soma A mais B dá maior do que 15. Então, quando nós vamos ver o total de pessoas, nós temos que fazer a seguinte conta. Nós vamos ter o número de pessoas que utilizam A, mais o número de pessoas que utilizam B, mas nós precisamos subtrair daqui o número de pessoas que utilizam A e B, que é a interseção com B. Por que eu preciso fazer essa subtração aqui? Porque, como eu expliquei para vocês aqui no início, nós contamos essa parte central 2 vezes, porque no A está incluso todo esse... Eu vou chamar de círculo aqui, mas não é, tá, pessoal? Toda essa região A aqui, esse é meu círculo, entre aspas. E quando eu falo em 10 pessoas que utilizam B, eu estou falando de todo esse outro círculo aqui, tá? Então, eu contei 2 vezes essa regiãozinha, é por isso que está dando esse enrosco aqui, tá? Que está dando essa diferença, tá bom? Só que eu sei que a totalidade de pessoas é o meu universo aqui, que são 15. Tá joia? O que o exercício pede? O exercício pede encontre o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos, ou seja, ele quer saber a interseção com B, que é o que aparece aqui na nossa equaçãozinha, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Como que eu faço para saber? Eu vou isolar aqui. Quantas pessoas utilizam A? 12. Mais. Quantas pessoas utilizam B? São 10. Menos a interseção, que é o que eu estou procurando. Então eu vou deixar ela ali. Tá joia? Isso aqui vale 15, que é o meu universo de todas as pessoas da minha pesquisa, digamos assim. Então, olha lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar isso daqui, né? Como que eu isolo? Ó, ele está negativo, passa para lá, somando. Então, fica com 12 mais 10. Vou aproveitar, pegar esse 15 que está somando e passar para cá, subtraindo. Menos 15 é igual a menos a interseção com B, que vai passar para lá, mais a interseção com B. Ou simplesmente a interseção com B. Tá joia? Então, olha lá. 12 mais 10 dá 22, menos 15 dá 7. 7 é igual a interseção com B. Veja como fecha a conta agora. Olha lá. Se eu colocar 7 pessoas aqui, né, que é pessoas que utilizam A e B, para chegar nos 12 que utilizam A, eu vou ficar com 5 pessoas aqui. Então, olha, 5 mais 7 fecham as 12 que eu tinha anteriormente dado pelo exercício. Mesma coisa na B. Eu tenho 7 pessoas que utilizam A e B, portanto, eu preciso de mais 3 pessoas aqui para chegar nos 10. Se eu pegar 5 com 7 dá 12, com 3 dá 15, que é o tamanho do meu universo que foi cedido pelo problema. Tá? Então, sempre quando a gente vai montar esse tipo de diagrama, a gente procura começar pela maior interseção, né? Que, por exemplo, no exercício de vocês lá, quando vocês vão fazer o diagrama de Venn, vocês têm 3, né? 3 bolinhas. Então, vocês começam pelo centro, que é a interseção com B e a interseção com C, que é o menor número daquela tabela, se eu não me engano. Aí vocês vão colocando as outras, e sempre subtraindo daquele total, tá? Porque vocês já colocaram lá dentro A, B e C, né? Então, se você vai pegar A e C, né? O tanto de pessoas que consomem A, B e C deve ser subtraído do AB, também deve ser subtraído do AC, e também deve ser subtraído do BC, e assim por diante, tá? Aí vocês conseguem chegar naquele montante lá. Já? Alguém levantou a mão? Miriam, pode falar. Professor, estaria errado pensar da seguinte forma, que o conjunto universo seria o 15.
Então, Isso. se eu fizesse 5 mais x mais 3 igual a 15, Só que você não sabe que é 5 e 3 aqui nele, tá? Então, a gente só soube que era 5 e 3 aqui porque eu descobri o valor 7. Veja no início do problema. Você tinha um 12, um 10 e um 15 aqui. Claro, você pode chamar a tua interseção aqui no meio de x. Não tem problema nenhum. não, perdão, professora, eu falei errado. Eu tinha feito 12 mais x mais 10 igual a 15. Tá errado? Tá, Nele, pelo seguinte, porque você está somando o teu x que está aqui no meio. Na verdade, você tem que subtrair ele. Porque lembra quando a gente analisou os dois conjuntos, nós vimos que essa região central aqui... O certo ele está tanto para o A quanto para o B. Isso, a gente conta ela duas vezes. Porque Tá. no A, nesse 12, está incluso o 5 e o 7, concorda? Tá. Quando a gente está no B, que é o 10, está incluso o 3 e o 7 de novo. Então, eu estou somando duas vezes. Né? Tá, então sempre soma tem que aqui, pensar que eu tenho que retirar a interseção. tem que retirar uma interseção, porque a gente conta ela duas vezes. Esse é Tá o problema. Tá bem. Então, olha, essa interseção aqui, a gente pode chamar ela de x. Aí a nossa conta fica exatamente aquilo que você falou. A mais B, só que com o sinal de menos, tá? X igual a 15. Por que, que a gente subtrai x? Porque foi contado duas vezes, tá bom? Entendi. Ok, Tá obrigada. joia? Por nada. Bom, pessoal, Professora, eu só tinha oi. pensado assim, 22 menos 15 dá 7. Se eu pensar assim, sempre vai dar certo ou foi coincidência? Coincidência. Eu acho bem difícil dar certo em todas as vezes assim, tá? No fundo, se for dois conjuntos, é isso que vai acontecer. Só que se você tiver mais conjuntos, né, você tem que analisar um pouquinho mais a fundo. Porque quando você pegou 22 menos 15, você fez A mais B, que está aqui, e você pegou esse 15 e passou para cá, e pegou essa interseção e passou para cá. Você fez isso aqui, ó. 22 menos 15 igual a interseção, tá? Desculpa. É que eu fui colocar, eu não tinha quando o senhor projetou o exercício, eu peguei e fiz direto no diagrama de Venn, que não é Venn, né, só com as duas bolinhas. Isso. E não tinha feito essa conta que o senhor fez do lado, sabe? Aí, como no exercício precisa deixar a resolução para ser considerado certo, então, se eu fizesse só a distribuição nos círculos e não apresentasse esse cálculo porque eu fiz de cabeça e fossem dois conjuntos, ia ser só meio certo? Isso, tá? Porque assim, você fez o cálculo de cabeça, então é só você escrever. O que você tem que fazer? Você tem que dar nomes para aquilo que você fez de cabeça. O que é o 12? O 12 é o A. O que é o 10? É o B. O que é aquele negócio que você subtraiu ali? É X ou é interseção? Entende? Você tem que dar um nome para aquela variável que você fez de cabeça, né? Para você colocar essa parte do cálculo no papel, dar nome aos bois mesmo. Você tem que chamar de alguma coisinha para você poder equacionar ele. Então, você consegue equacionar várias coisas, tá? Eu não sei se é na unidade 2 ou se é na unidade... Acho que é na unidade 3 que a gente vai ver funções. Isso vai ser bem importante, porque nós vamos ter que pegar um problema real e vamos ter que equacionar ele para montar a função que vai ser resolvida naquele problema, tá? Então, a gente vai ter que dar nome, por exemplo, para o lucro, para o custo, chamar eles uma letrinha. O lucro a gente vai chamar de L, o custo de C, tá? A receita de R. Então, a gente vai... montar a equação para poder, né, trabalhar com essas variáveis. Então, assim, esses cálculos aqui são simples. Então, é importante que a gente comece a fazer dessa forma, dando nome a todos eles aqui, para a gente se acostumar com essa metodologia, tá bom? Tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Posso partir para o próximo exercício? Acho que dá, né? Olha, o exercício, deixa eu ver que horas são, 8h20 já. O exercício 2, pessoal, é bem parecido com o exercício 1, tá? O pessoal aqui tem salgadinho de queijo, coxinha com queijo e enroladinho, tá? Mas é a mesma coisa. A resolução do exercício é bem parecida. Quem quer erguer a mão? Cleudes, pode falar. Cleudes. Professor, então, assim, voltando à mesma dúvida que a moça anterior perguntou, quem não fez o cálculo na atividade já enviou? Pode reenviar, no caso, a atividade completa? Eu acho que vocês podem reenviar a atividade, pessoal. Não tem problema.
Mas olha aqui, deixa eu pensar. A atividade É porque de assim, vocês... eu sei fazer, eu até falei no chat aí, eu sei fazer sem cálculo, só calculando na mente, né? Ah, não, olha, Mas- pessoal, só uma coisa. Na atividade que eu passei para vocês, se vocês desenharem, é porque lá naquela atividade vocês conseguem fazer o diagrama inteiro. Então lá é Isso. diferente. Lá vocês têm Lá as são três, no caso, são né? 3 negócios aqui, e aí vocês montam todo ele, vocês não precisam fazer a conta, porque vocês têm todos os números, né? Isso. Então lá é mais fácil. Vocês podem colocar só a Ah, resposta tá. mesmo. Já estava Não tem pensando que problema. eu ia ganhar uma Agora, se tabela. fosse uma questão igual essa, que não tem as coisas, aí você tem que fazer o Certo. cálculo para justificar. Tá Tá bom? bom, então. Né? Obrigada. Por nada. Pessoal, eu vou aproveitar esse desenho aqui, que eu já fiz, e eu vou fazer o exercício que está resolvido no livro de vocês, tá bom? Só que eu vou fazer com cuidado, porque ele é um exercício que envolve 3 conjuntos, tá bom? E é bem parecido... Professor, o Oi. senhor tem o gabarito do 2 e do 3, depois se a gente quiser tentar? Eu posso disponibilizar no fórum para vocês. Eu Faz passo o favor, gabarito. então. Tá bem. Eu disponibilizo. Assim que encerrar o prazo da atividade, eu posto o gabarito para vocês lá, para vocês verem, né, o que vocês podem ter errado, tá bom? Tá bem. Tá, joia, então. Então vamos lá, pessoal. O exercício aqui, ele está resolvido, tá? Mas ele diz o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse exemplo aqui, ó. Em uma seleção de pessoal para ocupar uma nova vaga de um setor público, a equipe responsável recebeu currículos de 60 candidatos, tá? Então, o que a gente já sabe aqui de cara? Que o nosso universo é igual a 60 candidatos. Então, eu já vou colocar aqui no cantinho, tá? Deixa eu colocar ali na tela só para vocês verem aqui, ó. Universo igual a 60. Aqui. Voltando aqui, os 3 quesitos principais analisados são habilidades de um gestor. Habilidade conceitual, habilidade humana e habilidade técnica. Ou habilidades, né? Então, deixa eu colocar só para ficar parecido com o livro. Aqui é C, aqui é T e aqui é H. Então, tem pessoas, né, que têm habilidades conceituais, técnicas e humanas, tá? De acordo com o enunciado, nós temos ali 15 candidatos tinham habilidades conceituais, né? Conceituais igual a 15. 18 tinham habilidades humanas e 25 têm habilidades técnicas. Tá? Mas ele não está falando que 25 tem apenas habilidades técnicas. Está falando que 25 tem habilidades técnicas. Pode ser apenas técnica, pode ser técnica com humana ou técnica com conceitual. Desse total, são 25 pessoas. 6 tinham tanto habilidades humanas quanto conceituais. Humano e conceitual igual a 6. E 8 habilidades humanas e, deixa eu ver aqui, técnicas. Humanas e técnicas igual a 8. É isso, 8. Humana, conceitual e técnica eram 2 pessoas. E 18 não tinha nenhuma habilidade. Então, não tinha habilidade, são 18 pessoas. Com base nessas informações, o problema pede: quantos candidatos possuíam apenas habilidades conceituais? Quantos candidatos possuíam apenas habilidades humanas? E quantos candidatos possuíam apenas habilidades técnicas? Tá? Então, essa é a pergunta, né? São as perguntas que o problema faz. Então, do enunciado, eu tirei tudo isso aqui, ó. Tá? O nosso universo é composto por 60 candidatos, 15 candidatos têm habilidades conceituais, 18 têm habilidades humanas e 25 têm habilidades técnicas. Tá? Mas como a pergunta é, quantos candidatos possuem apenas habilidades conceituais? É um número que está dentro desse 15, porque aqui no 15 tem os que têm apenas conceituais, que tem conceitual e humana, conceitual e técnica, e as 3. Né? Então esse 15 tem 4 grupinhos aqui dentro. Nós queremos saber apenas o C. Humanos 18, técnicos 25, humanos com conceituais 6, humanos com técnicos 8. As 3 habilidades são 2 pessoas e não tem nenhuma habilidade, né? São 18. Tá? Então, nós podemos fazer um outro conjuntinho aqui fora, chamando de não. Tá? São 18 pessoas que não tem nenhum. A gente sempre começa a preencher o diagrama de Venn do meio. Tá? Então, olha, tem as 3, são 2 pessoas. Então, aqui no meio, nós temos a interseção entre os 3 conjuntos, C, T e H, que tem 2 pessoas. Se a gente for olhando de baixo para cima, nós temos que 8 pessoas possuem habilidades humanas e técnicas. E dessas 8, 2 possuem as 3. Tá?
Onde é que está a interseção entre humanas e técnicas? Aqui, ó. Humanas, técnicas. Essa aqui é a interseção. Toda essa. Aqui já tem 2. Então, para completar os 8, eu preciso de mais 6. Tá? Continuando. Humanas e conceituais. São 6 pessoas. Dessas 6, 2 têm as 3 habilidades. Então, para completar os 6, nós precisamos de 4. Oi? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Tá, joia. Então, olha. Pessoas com habilidades humanas e conceituais são 6. Então, são 4 que têm humanas e conceituais. Eu coloquei errado, pessoal. 4 é aqui, ó. Né? Humanas e conceituais. Né? Humanas e conceituais. Então, o 4 vai aqui, com esse 2 dá 6. Humanas e técnicas são 8. Então, aqui, né, eu já vou tirar esse 4 dali, tá bom? Aí vai ser 0, né, professor? Oi? Aí nesse 4 que o senhor colocou vai ser 0, né? Não, na verdade é que a gente não sabe, tá? Porque, olha, nós temos aqui humanas e técnicas são 8. Então, 6 com 2 dá 8. Tá aqui, ó. Toda essa região aqui. Humanas e conceituais está aqui em cima, a interseção dos dois, ó. Tudo isso aqui, ó. Então, é 2 mais 4 que dá 6, tá bom? Aí nós temos apenas, né, cada uma das bolinhas totais. Então, eu não sei quanto tá aqui. Eu posso chamar aqui de X. Eu não sei quantas pessoas têm só técnicas, eu posso chamar de Y, tá? E eu não sei quantas pessoas, né, têm conceituais e técnicas. Então, aqui eu vou chamar de... Bom, já tem um H ali. Eu vou rasurar aqui e vou chamar de Z, tá bom? Então, esse 4 aqui que eu não sei, que eu escrevi errado, é um Z, tá joia? E isso daqui? Esse aqui eu posso saber. Por quê? Aqui está falando que o total de pessoas que possuem habilidades humanas são 18. Mas dessas que possuem habilidades humanas, eu sei que 2 possuem as 3, então ela tem habilidades humanas. 4 possuem habilidades humanas e conceituais. E 6 possuem habilidades, né, técnicas e humanas. Então eu vou pegar desses 18 e subtrair esses números, eu vou ter o número que está aqui. Né? Então eu tenho lá 18 menos 6 vai dar 12, menos 2 vai dar 10, menos 4 vai dar 6. Então eu tenho 6 pessoas que têm apenas habilidades humanas. Tá? Olha, vamos ver se vai dar o 18 aqui. 6 com 6, 12. Com 2, 14. Com 4, 18. Habilidades humanas. Então, uma das respostas eu já sei. Quantas pessoas possuem apenas habilidades humanas? 6 pessoas. Agora eu quero saber quantas pessoas têm apenas habilidades técnicas e quantas pessoas têm apenas habilidades conceituais. Que é o X e o Y da minha equação aqui. Essas duas letrinhas que eu preciso saber. Tá? Como que eu faço, né, para saber essas habilidades? Eu preciso equacionar isso daqui. Tá? Qual vai ser o meu parâmetro? Vai ser o número de pessoas com habilidades técnicas, que é 25, e o número de pessoas com habilidades conceituais, que são 15. Tá? Como assim, professor? Vamos começar pela parte da habilidade conceitual. O que forma esse montante de 15 pessoas? As 4 pessoas que possuem apenas habilidades conceituais e humanas, mais, vou colocar aqui. Então, são as 4 pessoas que têm habilidades conceituais e humanas, as 2 pessoas que possuem as 3, mais os Z pessoas aqui que possuem habilidades técnicas e conceituais, e mais o X pessoas que possuem apenas habilidades conceituais. Vocês estão vendo? Ó, são todos os elementos que estão dentro do conjunto C, que formam esse 15. O 4, o 2, o Z e o X. Está aqui, ó. 4 mais 2 mais Z mais X é igual a 15. Vamos fazer a mesma coisa agora com as habilidades técnicas. Quais são as porções que formam, né, as 25 pessoas aqui que têm habilidades técnicas? Então, são as 2 pessoas que possuem as 3 habilidades, mais as 6 pessoas que têm habilidades técnicas e humanas, mais as Z pessoas. Por que Z pessoas? Porque eu não sei ainda quantas são. Que possuem habilidades técnicas e conceituais. Conceituais, você, né? Isso. Conceituais. Z pessoas, mais o Y, que são as pessoas que possuem apenas habilidades técnicas. Isso aqui deve ser igual ao total do T, que são 25.
Bom, aqui eu tenho uma variável x, uma variável z e variável y. Eu tenho 3 variáveis e 2 equações. Nós vamos ver em qual unidade. Eu acho que é a unidade 2. 2, isso. Isso. Quando nós temos um sistema de equações, né, se nós tivermos 3 incógnitas, nós temos que ter pelo menos 3 equações para conseguir uma solução única, né, para cada uma dessas incógnitas. Então, nós precisamos de mais uma equaçãozinha. Qual é ela? É a equação que nós podemos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver, o nosso universo. Eu posso somar tudo. E eu sei que o número total de pessoas é igual a 60. Então, eu vou pegar todos os termos que tem aqui e vou somar tudo. Vou pegar lá x mais y mais z, que são essas 3 porções aqui, mais 4 mais 2 mais 6 mais 6, mais 18 é igual a 60. Tá? Então, aqui quanto que vai dar? Deixa eu ver aqui. Mais 18, que é esse tanto que está aqui fora. Aí nós temos 6, 12, 13, 14, 18, né? Mais 18 é igual a 60. Tá joia? Então, essas são as 3 equações que eu consegui montar, né? Analisando o meu diagrama de Venn com as pessoas de habilidades conceituais, humanas e técnicas. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver esse sistema linear aqui. Pois é, o exercício tem uma matéria, né, que está na unidade 2. Vocês lembram como que a gente resolve o sistema linear, pessoal, por substituição? É o método mais simples? Alguém lembra? Isola uma letra e você joga na outra equação? Isso, você vai isolar uma variável e vai jogar na outra, tá? É assim que a gente pode resolver. Antes de fazer isso, pessoal, eu vou reescrever esse sistema aqui, tá? Somando todos os números que eu tenho aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui x mais z, e eu tenho aqui 4 mais 2 dá 6, que passa para cá menos. Então, isso aqui vai dar igual a 9, tá? Só estou simplificando as equações para ficarem menorzinhas. Aqui, eu tenho y mais z igual 2 mais 6, 8, passa para cá menos. 25 menos 8 dá 17. Aqui eu tenho x mais y mais z. Aqui eu tenho 18 mais 18, 36, passa para cá menos. 60 menos 36 vai dar 24. Pessoal, se eu errei alguma conta aí, de mais ou de menos, me avisem, tá? Tô fazendo bem rapidinho. Então, olha, esse sistema é igual a esse, tá? Eu só fiz a soma aqui dos números e passei para a direita ali, com o sinal de menos, para ficar a equaçãozinha menor. Reparem uma coisa. Eu tenho uma variável x aqui em cima em função de z, e eu tenho uma variável y aqui com z aqui também, né? Então, eu posso isolar o x aqui em cima e substituir aqui embaixo. Eu posso isolar o y aqui e substituir aqui. Aí a última equação vai ficar só em z, né? Aí eu consigo resolver o meu sistema. Olha lá. X é igual a 9 menos z. Professor. Oi? Ah, não, já entendi. Já entendi, desculpa. Ó, eu peguei o z que estava mais, passei para cá menos. Então, ficou 9 menos z, tá bom? Fazer a mesma coisa na segunda. Y é igual a 17 menos z. O z estava mais, passou para cá menos. Por que eu estou deixando o z do lado direito? Porque quando eu troco o x e o y aqui, eu vou ficar só com z numa única equação e eu resolvo. É só isolar o z. Aí depois eu volto, troco o z aqui e aqui, acho o valor de x e y. Tá? Bem tranquilo. Vamos continuar aqui. Sabendo que o x vale isso e o y vale isso, eu vou trocar aqui embaixo. Ó. O x vale quanto? 9 menos z. 9 menos z. Mais o y, que vale quanto? 17 menos z. Mais o z. O z eu quero achar, né? Igual a 24. Tá bom? Agora é só pegar isso daqui, né? Os números vão para cá, as letras ficam no primeiro lado ali e só fazer a conta. Então vamos ver aqui, ó. Menos z dá menos 2z. Mais z vai dar menos z. Igual. Eu tenho 24. Aqui eu tenho 9 mais 17. Que dá 26, né? 26 está positivo, passa para cá negativo. Menos 26. Tá? Então, eu tenho que menos z é igual a 24 menos 26 dá menos 2, né? Ou z é igual a 2. Tá joia? Então, achei o meu z. O que é o z? Aqui, né? Esse parâmetro aqui do meu diagrama de Venn. Tá certo? Então, eu sei que as pessoas que possuem habilidades conceituais e técnicas são, ao todo, 4. Porque é 2 aqui com 2 aqui. Tá joia? Bom, sabendo o valor de z, eu posso achar o x e o y. Olha lá.
só para usar aqui a mesma folha, tá, pessoal? O Z vale 2. 9 menos 2 dá 7. É o valor do x. E aqui, o y. 17 menos z. Z vale 2. 17 menos 2 dá 15. Esses são os valores que o exercício pede. O y está onde? Aqui embaixo. Vale 15. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? O x vale 7. Está lá em cima. Vou colocar aqui, ó, em vermelho. 7. E o z vale 2. Vou colocar aqui do ladinho. Tá? Então, o que o exercício pede? Quantas pessoas possuem habilidades, apenas habilidades humanas? São 6, que a gente já determinou a partir da distribuição dos elementos no diagrama de Venn. Quantas pessoas têm apenas habilidades técnicas? 15, que é o valor do y que a gente achou no nosso sistema. E quantas pessoas têm apenas habilidades conceituais? São 7, que é o x que a gente achou aqui no sistema. Vocês estão vendo a importância da gente dar nome para as coisas que a gente não conhece? Ou até mesmo para as coisas que a gente conhece, né? Depois a gente substitui, tá bom? Então, na matemática a gente usa muito isso, né? A gente vai utilizar de todo o alfabeto, né? Para chamar dos elementos que a gente que são incógnitas, né? Que a gente precisa determinar. Tá, professor? Oi. Rapidinho, só voltando ali para ver se eu não... Mas eu creio que daria para pegar a terceira ali, depois que você simplificou as equações, que ficou x mais y mais z. Aqui? Isso. Como do y mais z já tem em cima que é 17, daria para substituir ali, colocar x mais 17 igual a 24? Daí só passar o 17 diminuindo, acharia o valor de x? Claro, com certeza. Ó, y mais z é 17. Eu posso pegar aqui, né, esse y mais z e substituir por 17. Já ficaria o valor de x. Sim, daí você pega 17 e passa para cá menos. 24 menos 17 dá quanto? 7. Que é o que a gente achou. Tá? Perfeito. Dá para fazer tranquilamente, Railan. Até você visualizou uma coisa que eu não vi, né? Por quê? Esse sisteminha que eu fiz, o jeito que eu fiz aqui, é o jeito padrão, sabe? Você isola uma variável, isola outra, e daí substitui, tá? Mas existem essas sacadas assim que a gente dá na hora, por exemplo, não, mas olha aqui, ó, professor. Ó, o y mais z não é a mesma coisa aqui em cima? Não. Eu poderia pegar x mais z igual a 9. Pego o x e o z, troco os dois por 9. E fica y mais 9 igual a 24. Passo para lá menos y igual a 15. A mesma coisa. Também daria para fazer, tá? Aqui nesse sistema, foi simples de fazer isso, porque todas as variáveis x, y e z têm um coeficiente que multiplica que é igual a 1, tá? Mas é difícil o sistema linear que seja só com x, y e z. Geralmente é 3x menos 4y mais 7z igual a 29, né? Então a gente não consegue fazer essas associações, tá bom? Mas aqui deu certo, né? Ótimo. E que bom que você percebeu. Obrigado. Fica bem mais rápido para fazer, tá bom? Obrigado. Pessoal, então olha, deixa eu aproveitar esse exercício para comentar um pouco, né, a respeito... Dar um modelo para ele fazer lá, eu acho. Isso aí que ele sabe fazer. Marcelo. É uma provisão. Oi, Marcela. Eu devo ter lá na pessoal de alguém lá, tem que alterar e apaga. Tampar os dados e mandar para ele. Marcelo, você consegue mutar teu microfone, fazendo um favor? Marcelo, obrigado. Tá? Então, pessoal, esse exercício aqui eu ia utilizar para falar sobre aquela letra C, né, que vocês já perguntaram para mim, que falava as pessoas que consomem, por exemplo, aqui no caso, ou C, ou T, ou H, apenas, né? Então seria aqui nesse caso 7, mais o 15, mais o 6. Então as pessoas que têm apenas uma habilidade são 7 com 15 que dá 22, mais 6 vai dar 28. Então 28 pessoas dessas 60 possuem apenas uma habilidade. Se eu perguntasse quantas pessoas possuem duas habilidades, né? Aí seriam 4, 2, 6 e 2. Né? Quantas pessoas possuem duas habilidades? Olha a questão. Possuem duas. Agora, quantas pessoas possuem apenas duas habilidades? Tá? Então, aqui eu restringo. Eu não somo o pessoal aqui do meio que tem 3. Eu só quero os que têm duas. Apenas duas. Agora, se eu perguntar quantas pessoas têm pelo menos duas? Aí são todos. Né? Entende, pessoal? Então, tem essas diferenças ali, esses conectivos apenas, no mínimo, no máximo, que mudam todo a nossa questão. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida daquela parte da frente lá?
onde a gente tem os conjuntos, conjunto é intervalo aberto, intervalo fechado, que eu passei para vocês? Ou a parte de dúvida de vocês se concentrou nessa parte de conjuntos aí, diagramas? A minha dúvida era essa que o professor acabou de resolver. Tá joia, pessoal. Olha, eu vou falar rapidinho, porque o horário da nossa aula já estourou, mas só para vocês não ficarem sem essa parte, tá bom? Vamos ver o seguinte. Deixa eu escrever esse... Não, para cá. Estou um pouco confuso com esse jogo de câmera aqui, tá, pessoal? Só estou colocando aqui para dentro. Então, quando a gente fala de intervalo, né, a gente pode falar, por exemplo, x é maior do que a. Ou y é menor ou igual a b. Ou z, né, está entre a e b. Certo? A gente pode falar dessa forma aqui, né? Ou seja, x é maior do que a. Significa que x está no intervalo que vai de a até mais infinito. Tá bom? Mas ele não inclui o número a, porque ele x não é igual ao a. Quando nós temos y menor ou igual a b, né, nós estamos dizendo que os valores de y vão a partir do b, inclusive ele, porque pode ser igual, tá? E até menos infinito. Tá joia? E aqui nós temos um intervalo, né, que ele é limitado. Então, nós temos um intervalo que vai de A até B, ou seja, o Z pode ser maior do que A ou menor ou igual a B. Então, ele está entre A e B. Não podendo ser igual a A, mas podendo ser igual ao B. Como que eu faço, né, para escrever em notação de intervalo? Né? Quando nós temos intervalo aberto, que é esse caso aqui, intervalo aberto é sempre quando não tem o igual, tá bom? Nós vamos colocar, né, trabalhar com parênteses ou com colchetes virado de costa, né? Eu, particularmente, prefiro a notação de parênteses, porque ela é diferente do colchete, né? Então, não tem como se misturar. Agora, você colocar o colchete virado para um lado ou para o outro, ali você já muda o sentido, né? Então, ali você pode cometer algum erro por desatenção. Então, nesse caso aqui, eu sei que o meu x é maior do que a, mas ele não pode ser a. Então, ele é aberto no a, e ele vai até onde? Até mais infinito, ou simplesmente infinito, tá bom? Não há necessidade de pôr o mais aqui na frente. Pode deixar sem. No menos infinito precisa, tá? Menos infinito sempre tem o menos na frente para dizer que está indo para o lado esquerdo da nossa reta real. Essa anotação aqui é igual a essa anotação aqui, ó, a infinito. Estão vendo que o colchete está de costa? Né? É a mesma coisa que o parênteses, tá bom? Se eu vou representar esse cara aqui, o y, né? Então, o meu y, ele vai ser representado com uma notação de intervalo. Vejam que ele parte do b, podendo ser igual a b, e vai até menos infinito. Então, nós temos que representá-lo desta forma aqui, ó. Menos infinito, até o b, e ele é fechado no b, porque ele contém, porque é igual. Então, sempre que tiver o igual, que é o risquinho embaixo, nós vamos trabalhar com colchete, tá? Quando não tiver o igual, né, for só maior ou menor, trabalhamos com parênteses, tá bom? Assim a gente não confunde. E o menos infinito sempre fica para a esquerda, tá? Porque quando a gente trabalha com a reta real, né, que são os valores de x, ou de y, ou de z, né, para cá é que fica o mais infinito. E é para cá que fica o menos infinito, tá? Então, sempre quando a gente vai colocar na reta, o infinito fica para a esquerda, o menos infinito para a esquerda, e o mais infinito fica para a direita. Tá bom? Nesse caso aqui, nós poderíamos utilizar a notação com colchetes apenas. Como é que ficaria? Aberto no menos infinito e fechado no B. Olha a sutileza aqui, ó. Eu tenho dois colchetes, só que esse colchete aqui é de costas e esse daqui é normal. Aqui eu não tenho problema de me confundir, porque eu usei um parênteses, né? Então é mais simples essa anotação. Vocês podem usar essa aqui sem problema, tá? Fiquem à vontade. Só que eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro essa daqui, tá bom? Tá certo? E essa anotação aqui, né? Esse intervalo, como que a gente representaria? Veja que o intervalo é aberto no A, porque não tem o igual, e ele é fechado no B, porque tem o igual. Então, é simplesmente colocar o A aberto e o B aqui fechadinho. Tá joia? Então, pessoal, nesse caso de anotação, vocês precisam ter atenção com o quê? Quando tem igual e quando não tem. Não tem igual, parênteses, tem igual, colchete. Tá? E quando tem mais infinito e menos infinito. Mais infinito sempre para a direita, menos infinito sempre para a esquerda, e sempre intervalo aberto,
no mais e no menos infinito. Por quê? Você não pode ir até infinito. Né? Quando você está no infinito, tem mais alguma coisa, né, para frente. Né? O infinito a gente nunca consegue chegar nele, tá certo? Então é dessa forma aqui que a gente representa. Existe uma representação alternativa, eu não sei se o livro trabalha dessa forma aqui. Dá uma olhada aqui. Não trabalha. Mas eu vou mostrar para vocês que vocês podem ver isso em algum momento da vida. Vamos pegar esse intervalo aqui, ó, né, do Z aqui, que vai de A até B. Né? Poxa vida, eu chamei de X aqui. Vale Z. Professor, eu acabei de ver que eu fiz exercício errado e já mandei. Tem como a gente reenviar ou agora que já mandou não dá mais certo? Miriam, Olha, eu estou muito ansiosa, professor. Pessoal, eu queria saber se tem algum tutor online, porque eu não sei se eles corrigem só depois que encerra o prazo. Oi, César, pode falar. O prazo de remessa é o dia 19, tá? Então, até o dia 19, tá lá escrito ali, você pode reenviar. Ah, pode? Pode. Ah, obrigado pela informação, César. É que essa é a primeira vez que eu dou aula no EAD. Tá? Então, boa noite, professor Ivan. Oi, Elisângela. Tudo bem? O Níria e o César está correto, viu? Você tem condições de entrar, excluir até o dia 19 e repostar novamente, tá bem? Obrigada. Por nada. Obrigado, Elisângela. Olha que oportunidade, hein? Então vocês podem ir lá, corrigir as atividades, né? Porventura vocês erraram ali, e enviar de novo para a correção final, tá joia? Então, só abordando aqui essa questão dessa nova nomenclatura, para você fazer uma nomenclatura gráfica, né? Essa reta aqui, ela é a reta real, onde a gente vai representar, né, esse intervalo de A até B. Quando a gente está representando uma parte aberta, costuma ser representar por uma bolinha aberta. Tá? Então, aqui no A, por exemplo, esse é o nosso número A, e o nosso número B está para cá. Aí o B eu vou representar como uma bolinha fechada, tá certo? E para dizer que eu estou considerando o intervalo de A até B, né, eu vou pintar de alguma forma aqui no meio. Né? Eu geralmente faço assim. Faço uma cobrinha ali, dá para você escrever forte no meio também, né, riscar bem ali, para dizer que o meu intervalo é de A até B. A bolinha fechada me diz que o B faz parte do intervalo, enquanto que a bolinha aberta diz que o A não faz parte, que é aberto no A e fechado no B. Uma notação alternativa é a gente substituir a bolinha aberta e a bolinha fechada por esses elementos aqui, pelo parênteses e pelo colchete. Como que fica? No A é um colchete, é um parênteses, e no B é um colchete. E daí a gente preenche da mesma forma aqui no meio. Tá joia? Se fosse o primeiro aqui, por exemplo, tá? Esse primeiro conjunto aqui, nós representaríamos da seguinte forma. Nós colocaríamos lá o número A e nós iríamos marcar toda a reta até a ponta da flecha. Significa que o intervalo é aberto no A e vai até mais infinito. Se fosse a segunda, né, nós colocaríamos aqui a reta novamente, só que agora eu estou trabalhando com Y, né? E nós teríamos que identificar um B aqui em algum lugar, por exemplo, aqui, e colocar um colchete virado, né, para a esquerda e marcar toda essa região aqui, significando que eu estou do B até menos infinito. Tá bom? Então, essa aqui é uma representação gráfica dos intervalos, tá certo? Não aparece isso no livro, é só para vocês terem conhecimento de como que funciona essa representação. Tá joia? Pessoal, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram saber sobre a aula, alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar agora, pessoal, caso vocês ainda tenham alguma dúvida. Só os gabaritos dos exercícios, professor, se a gente for tentar resolver, se puder disponibilizar? Os do livro? Ah, sim, pode ser. Uhum. Deixa eu anotar aqui. Faz favor. Ah, é só uma coisa, Miriam. Os gabaritos ficam no final aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tô mostrando para você ali. Por exemplo, ó, tem aqui, ó. Tem uma atividade de aprendizagem. E daí aqui, ó, respostas às atividades. Olha, nós temos aqui o exercício 1, que foi aquele que eu fiz com vocês. 7 pessoas utilizavam os 2 produtos, né? Então, tem a resposta aqui. O 2, que eu falei que é bem parecido, são 49 pessoas. O 3 a gente não chegou a ver, né? O 4 e o 5 também não. Mas no final de cada unidade tem a resposta
dos exercícios. Então, vocês podem trabalhar com eles. Perfeito, professor. Eu não tinha me atentado para isso. Não, tranquilo. Obrigada. Fique tranquilo, não por nada. Então, vocês podem resolver o exercício e conferir lá no final para ver se a resposta bate. Esse exercício que eu fiz, que era um pouco mais trabalhoso, ele tem resolvido aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Então, ele tem o enunciado, que começa aqui. Olha, é bem longa a resolução, sabe? Mas aqui dá para... Ele explica bem certinho como funciona cada uma das etapas, tá? Para vocês resolverem. Eu resolvi fazer porque ele é um exercício um pouco mais trabalhoso e a gente consegue abordar várias coisas, né? Com esse exercício. Tá joia? Bom, pessoal, então, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar a nossa webconferência por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pelas perguntas. Oi, pode falar. Já tem a data da aula da unidade 2? Quarta-feira que vem, mesmo horário, tá? Tá bom. Então, vamos fazer assim, tá, pessoal? Sempre na quarta, às 19h30, nós vamos fazer a webconferência das unidades seguintes, tá? Então, semana que vem, unidade 2, aí na próxima semana, unidade 3, unidade 4, unidade 5. Tá certo? Se eu deixar a dúvida que eu tenho lá no fórum, aí mesmo eu não participando ao vivo da aula, o senhor pode resolver? Posso resolver sim. Se eu não resolver, os tutores podem ajudar vocês também, mas fiquem tranquilos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar no fórum, que a gente está aí para resolver para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Por nada. Pessoal, então, eu acho que é isso, tá? Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa primeira web. E na semana que vem nós voltamos com o conteúdo da próxima unidade, tá joia? Pessoal, até mais. Tenham uma boa semana e se cuidem. Boa noite. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa noite, Boa noite, professor. Obrigada. Até mais, pessoal.